atuantes em diferentes áreas. A hora é de valorizar empresas e encorajar empreendedores e candidatos a empresários. Aqui tem conteúdo e comunicação para enfrentar e vencer o que vem pela frente. A Rádio Imembui apresenta Empreender com Sucesso, a plataforma de mídia e marketing para produtos e serviços, com a apresentação de Lisete Fröhlich, consultora em vendas e negócios em mídias digitais e de rádio. 19 horas com 3 minutos, 19 com 3, muito boa noite, Landieri Costa, estamos começando mais uma edição do nosso programa Empreender com Sucesso, do nosso programa, porque a gente está sempre junto aqui com o programa, né? A Lisete na linha de frente, a gente fica na retaguarda. Hoje a Lisete está ausente aqui e a gente dá a retaguarda, passa aqui para a linha de frente. Já estamos aqui com o Carlos Flávio, o CF, Carlos Flávio Barbosa, boa noite. Boa noite. Reencontrá-lo aqui no programa. Prazer. Tá ligado? Tá ligado. Reencontrá-lo aqui no programa. Oi, Landi, tudo bom? Quanto tempo? Tava em férias. Umas 3, 4 semanas você não vê. Sim, porque eu tava em férias, né? Fui dar uma camperiada em São Gabriel. Ali, e depois garoto, coincidiu que tinha um jogo do Grêmio, né, tia? Isso, aí tu foi lá. Não, tá louco, né, tia? O jogo não, do Grêmio é brabo, né, tia? Na transmissão. E aí, então, estamos hoje, é um prazer retornar aqui. André, obrigado pelo carinho, beijo, Lisete. O Rodrigo está num evento muito na DESG, a Associação dos Diplomados da Escola Superior de Guerra. Isso aí. Né? E aí, daqui a pouco, eu acredito que a Luciana estará aqui conosco. Ótimo, seja bem-vinda, Luciana, aguardando aqui a engenheira Luciana Paola Camilotti, já aqui conosco no programa, tá bem? 19 horas com 4 minutos, o programa Nossas Raízes dentro do Empreender com Sucesso é um programa que foi criado para trazer esse debate do que o nome propõe. Pense em uma árvore, você vê a árvore, mas o que tem de profundidade das raízes você não enxerga. E só tem aquilo que você vê enquanto tiver raiz saudável. Então nossas raízes têm essa filosofia aí de a gente conversar sobre aquilo que a gente não vê, mas que dá sustentação para aquilo que a gente vê. Né? Então já vamos começar falando sobre isso aí. 19,5 com a construtora Jobim, invista no Cristo Rei, o Centenário Residence School e concorram Porsche Macan, além de ter a melhor localização de Santa Maria. Universidade Franciscana, vestibular de verão UFN, inscrições até 10 de novembro, saiba mais em ufn.edu.br. Postos DSL, Deise Santa Lúcia, acumulou, ganhou. Com o aplicativo Fiel tem desconto no combustível, acumula pontos para brindes e concorre a uma Super TV LG 50 polegadas para torcer para o Hexa Brasil, valendo até 20 de novembro. Então vamos lá, acumula pontos, baixa o aplicativo Fiel, né? Acumula os pontos em cada abastecimento, concorre a brindes e também uma Super TV LG 50 polegadas até 20 de novembro, hein? São 5 endereços na entrada da cidade na RST 287, faixa nova de Camubi, são 2 postos na faixa nova, na Duque de Caxias, na faixa para São Pedro e no Santuário. Ângelos Oeste, pioneiro em planos de assistência funerária familiar, complexo velatório na Elvio Basso 1519. Ângelos Oeste, por você sempre. Pampeiro Volkswagen, o novo Volks da sua vida. Segurança, economia, conectividade, design, conforto e performance. Agrocomercial Canabarro, qualidade e bom preço em produtos e serviços. Na Borges de Medeiros 365. Promoções imbatíveis e no Empreender com Sucesso, orientações no Minuto PET. Colégio Fátima, inscrições abertas para 2023. 70 anos trilhando o caminho da educação e da humanização. Brita Pinhal entrega soluções em obras de infraestrutura de pequeno, grande e médio porte. Cislimpa.com.br, o e-commerce seguro e vantajoso em sistemas de limpeza. Acesse cislimpa.com.br, compra segura, parcela em até 12 vezes, envia para todo o país. Saúde Protege, tivemos ontem aqui, Saúde Protege, a presença do empresário Zé Dalmora e o apelo social de atendimento que foi muito requisitado ontem no programa, né? O pessoal saiu daqui satisfeito, alinhavando, como sempre, relacionamentos e apoiamentos. Muito bom ontem. Nossas raízes,
todas as quintas-feiras, um encontro especial com a engenheira Luciana Paola Camilotti, o veterinário Carlos Flávio Barbosa, que já está aqui, e o sociólogo Rodrigo Jardim, que está já justificado aqui por estar... Ele foi palestrante, a DESG, a Associação... Dos Diplomados da Escola Superior de Guerra. Diplomados da Escola Superior de Guerra. Eu lembro que o professor Pedro Lequeder Aguirre... Que nós queremos trazer aqui neste programa justamente para contar um pouco da sua história. Temos que reservar para 2 horas, viu? Porque o professor... Conheço aquela fera. O professor tem além de um verbo, uma riqueza vocabular. Sim. História, tem memória. Tem. Nossa, fundamental. E quem sempre me falava também, tive o privilégio de ter sido amigo e conversávamos bastante, o Ayrton Rodrigues, o cigano, que veio a falecer de um câncer. O Ayrton Rodrigues, do PDT. Não sei se tu conheceu o Ayrton. Eu conheço de nome, não me lembro, não tenho recordações de conhecer pessoalmente. Ele sempre dizia, a DESG é de uma contribuição singular para o pensamento estratégico, dizia. Sem dúvida nenhuma. Nós devíamos ter, ele sempre dizia para mim, nós deveríamos ter mais iniciativas semelhantes à da DESG para pensar de forma metódica e organizada, ele dizia. Exatamente. Foi por isso que eu digo que eu tive o privilégio de ter sido amigo dele, de ter compartilhado com ele pensamentos. Isso é muito bom, viu? Já abrindo a cancha aí para enquanto não chega a Luciana, para a gente abrir o tema, a gente abre depois com ela o tema, já abrindo isso aí. É que eu sempre fico preocupado aqui, porque esse é o programa que eu acredito que tem o maior número de patrocinadores, né? Porque a gente leva uma meia hora. Viu só? Aí, é impressionante. Já começou. Isso, como o tema hoje é livre, André, realmente é importante. Eu fiz em 2013 aquele que foi o melhor curso, que foi um curso da DESG, que foi, na verdade, um ciclo de palestras que teve aqui com pessoas de alto peso. Eu fui convidado justamente pelo professor Pedro Aguirre, que nós conhecemos. Ele foi, mais de uma vez, ele foi secretário de município da área de educação. E veja como as coisas acontecem. Eu estava voltando ali em frente, praticamente em cima da passarela ali do túnel do Evandro Berra. E aí encontrei com ele. Ele disse, olha, está acontecendo um curso. Tu que é um veterinário que gosta de leitura, é o único veterinário que eu conheço que gosta de leitura. Até me deixa mal, né? E aí fui. Eu só perdi um único evento, que inclusive à época foi ministrado, que foi inaugural, foi a época com o presidente do Tribunal de Contas, o Augusto Nardes, da União. Te lembra? Augusto Nardes, naquela Santo época. Ângelo. Exatamente, O irmão dele até é veterinário, por coincidência. É mesmo, é? Isso, foi deputado, aquela história toda. E eu fui, a partir do segundo, e não parei mais. Vieram figuras fantásticas, Percival Pugina. Pugina. É uma pessoa que eu admiro, já tive a oportunidade, tenho suas obras, inclusive autografadas. Estava lá o professor Antônio Meneghetti Neto, que é uma autoridade na área de economia. Também foi um show. Teve o já falecido e colega, que era presidente do Sindicato Rural de São Gabriel e, à época, vice-presidente da Farsul, que era o Tarso Teixeira. Isso aí. Então, era um... Assim, quem encerrou, só para te ver o peso disso, uma figura que hoje está em destaque nas rádios, que é o professor Marcelo Suano. Uma aula assim que tu viaja no tempo. Então, realmente, tu disseste aqui, a DESG, ela tem uma importância fantástica no sentido de você estimular um exercício intelectual para que você desenvolva uma visão estratégica. A DESG seria fundamental num pensar Santa Maria, num planejamento, numa organização. Ou seja, são pessoas que acabam tendo a oportunidade, já pela sua robustez intelectual, já que também, isso não fica só no campo da intelectualidade, no exercício, essas pessoas aplicam isso nos seus espaços, nos seus ambientes. Aí tu imagina, André, a contribuição que nós teríamos, porque sempre isso, e já foi pauta aqui, ou pelo menos comentários aqui, que a questão é de que muitas vezes nós fazemos as coisas, embora tenhamos instrumentos, por exemplo, você tem o plano plurianual de aplicação. Você tem as LOs, as LDOs, aquela história toda. Mas assim, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e as LOAs, E as LOAs. Lei Orçamentária Anual. Só aí. Então, assim, todos esses instrumentos, eles visam justamente disciplinar para que você tenha minimamente
uma responsabilidade com aquele recurso que é trazido para a gestão de um prefeito, de um governador, de um presidente, pela sociedade. A sociedade que gera riqueza. E é a partir dessa riqueza que se transforma, por meio da tributação, esse recurso. Então, uma coisa assim... Agora, eu fiquei sabendo por uma amiga que trabalhou há muito tempo na M-Centro, Associação, né, dos Municípios da Região Centro do Estado. E que Santiago é uma cidade que tem um plano de gestão de 20 anos, André. E eu não lembro que se Santa Maria, e tu tens mais conhecimento do que eu nesse tem aspecto, alguma coisa nesse... Com esse mesmo, né, com essa mesma consistência, com essa mesma proposta, com essa mesma ideia. Esse interregno, como diz, né? Então... Esse lapso de tempo. Exato. Então, você imagina assim, ó, porque o que acontece? Né? Hoje nós temos aquele entendimento, a cultura de que quando entra alguém, ele praticamente gera um determinado nível de mudança, né? E não segue uma diretriz. Então parece que está sempre no imenso recomeçar. E a gente costuma dizer assim, gente, a roda já foi inventada. Né? E isso leva tempo, tu sabe. Claro, toda e qualquer administração que chega, ela tem um tempo de adaptação. Por quê? Porque até mesmo os instrumentos, como são aqueles de controle, de monitoramento, de vigilância, como é a partir dos tribunais de contas, né? Eles vão mudando as suas peças, seus instrumentos. E muitas vezes há alterações, há novos programas, há novos planejamentos. Mas o que nós temos que olhar e parar, André, é dessa visão de 4 anos ou de 8 anos. Sim. Né? Então, Via de regra, 4 anos, né? Né? No mandato. Exato. E aí aquela história, e hoje o que a gente está vendo? Está vendo uma sociedade que, a partir de 2014, ela começa a ganhar gosto e melhor entendimento em relação a essa temática. Opa, para aí. Qual é meu papel? É apenas, a partir do meu trabalho, gerar recursos para que alguém o gere no meu lugar? Para onde vai esse recurso? Com que finalidade? Né? Com que montante? Com que frequência? Deixa eu trazer uma colaboração muito importante, esse assunto que você está falando, e até está havendo uma inversão de espaço. Historicamente se diz historicamente se diz que o serviço público é engessado por causa disso que nós nomeamos aqui, de orçamento, de planejamento, de orçamentos e de planos plurianuais, ou seja, uma visão de médio a longo prazo, que nem é tão longo, né? Não chega a ser tão longo, mas o pessoal já acha que é longo, que engessa o serviço público. E CF, semana passada, não mais do que na retrasada, eu li num artigo muito interessante eu não trouxe ele aqui, senão eu geralmente ando com os meus artigos, porque puxo na hora, assim, na revista Meio Mensagem, que é uma revista especializada em publicidade e mídias. Sim. E aí eles estão trabalhando com a seguinte ideia: nós da iniciativa privada precisamos, olha só que coisa louca isso, precisamos trazer do serviço público a capacidade de planejamento. Mas atenção, diz o cara lá, o técnico, não é para fazer o que os presidentes da empresa do Brasil querem fazer, contratar o planejamento, desenhe um planejamento para a empresa, mas me deixem fora. Porque ele, o dono da empresa, quer continuar decidindo ali o que ele quiser decidir. Eu sou o dono da empresa. Ele quer decidir com a vontade dele. E vontade é algo muito subjetivo. Vontade, se você quiser botar fogo, bota fogo. Mas eu não sou louco assim que... Mas é tua vontade, não é assim que se faz. A gestão de uma empresa não é de vontades. Ela é pragmática, ela precisa ter planejamento. Planejamento, que é o que você está falando. Está vendo que isso é louco? As empresas privadas, que sempre se diz, ela tem liberdade para tomar decisões, mas não é mais o que se quer, porque você precisa ter uma linha planejada que te dê, independente do dono da empresa, uma capacidade de que todos ajam para aquele fim, com aquele objetivo, que saibam para onde a empresa se move. E isso só se tem com planejamento. André, é muito interessante quando você traz esse tipo de leitura e tu vê a preocupação, e eu não conheço o veículo, né, a revista que você fala,
Mas também é aquela história assim, ó, e por que não importarmos para dentro da estrutura pública? Eu já estou complementando em Santa Maria, eu completei 29 anos, caminho para os meus 30 anos. Eu sou o primeiro veterinário concursado da história do município de Santa Maria. Mas não fico restrito à minha área saúde pública, então ela é ampla e eu tenho que trabalhar com essa questão tanto do campo econômico como o campo legal. Vigilância em saúde, né, ela transita com grande facilidade nessas áreas. Elas são as mais próximas. E também o fato assim, ó, eu estive também no meu início de carreira, também acabei trabalhando no Mato Grosso, em Canarana, no município de Canarana, mais ou menos vai ficar em quase 1.000 quilômetros de distância daqui, ou talvez um pouco mais. E aquilo que nós estávamos falando, ao mesmo tempo que você tem certas estruturas que a gente falou, até mesmo de monitoramento, vigilância e controle, que você tem, né, você tem um Ministério Público de Contas dentro do Tribunal de Contas. Sim. E você sabe que muitos prefeitos têm um medo imenso. É ou não é? Sim. Um medo imenso, porque os caras dizem assim, pô, mas das figuras que hoje, que são os responsáveis pelas gestões, o prefeito é o mais vulnerável. Tu sabe disso. Acredito que já tenhas entrevistado. Então, o que acontece? Você tem que criar instrumentos que permitam fazer uma organização, planejamento, até você chegar nas coisas mais simples, que são planos de trabalho, são cronogramas, é ou não é? Sim. Mas só que isso tem uma coisa, André, que talvez o veículo ou a reportagem traga. É uma questão cultural do próprio agente público absorver essas ferramentas e colocá-las em prática. Porque senão daqui a pouco também tu está engessando, é tanta tabulação, é tanto registro, e hoje o que você faz isso associado? Você pode, digamos, diminuir um pouco desse problema, desse excesso de burocracia que já se falou aqui, né? Se falou, sim. Tu e o Rodrigo já trataram até sobre o Max Weber, que é as ferramentas disponíveis hoje da tecnologia da informação, que me permite ter, então, dentro desses dispositivos, de programas, de aplicativos, o quê? Esse armazenamento de dados. Para que você possa comparar, ter séries históricas. Isso seria uma modernização, né? Tecnológica. Exato. Né? Porque senão, tu lembras, assim, você dizia muito, né? A gente até brincou aqui a questão do rádio. Agora com essas novas tecnologias de comunicação, né, meios de interação, o rádio perde espaço. Pelo contrário, o rádio talvez seja o mais camaleônico que tem dos veículos de mídia. É ou não é? É verdade, e veja só, essa questão, como você bem disse, da publicação, e eu referenciei, ela é da publicidade. Por quê? Porque publicidade é algo que, para ser eficiente, ela precisa ser planejada. Não dá para chamar e fazer um texto que joga no ar que você não sabe o efeito, pode até conseguir um efeito contrário àquilo que você pretendia no começo. As pessoas não vão entender a mensagem. Ou, risco maior ainda, entender da forma como você não esperava que fosse entender. E aí dá efeito contrário. Então isso tudo tem que ser muito bem trabalhado, muito bem, e tu sabe que aquilatado nessa área da comunicação, da publicidade. Isso, e tu tocas num ponto assim, da comunicação, da publicidade. Essa é uma discussão, e que isso eu vou ter que falar assim, é quase que 18, 20 anos, que era uma queixa que se tinha justamente dentro do próprio trabalho de saúde. Muitas vezes, é isso que você está dizendo também, mas você faz às vezes um belo trabalho, mas você peca justamente na hora de mostrar o público-alvo. Isso. É ou não é verdade? Só porque às isso, vezes, assim, tu sabe, existe muita queixa, não faz isso, não faz aquilo. Não, a gente faz. Então, mas ninguém sabe ou poucas pessoas têm conhecimento. Então, esse é o outro grave problema. E tu colocaste aqui, e aí agora assim, ó, como aqui hoje nós estamos num bate-bola, esquentando os tambores, eu te pergunto, já que a gente pode fazê-lo, por exemplo, diante de tanta pulverização de acesso de e-mails, você trabalhar também na parte de publicidade é complexo também, né? Porque daqui a pouco tu faz um excelente trabalho e ele é jogado num universo enorme, tentando encontrar determinado público, e ele está pulverizado. Daqui a pouco ele se perde ou não. Como é que é isso? Perfeito. A publicidade está vivendo a maior crise. Todo mundo mede crise por uma questão de resultado econômico, né? Também pelo resultado econômico, porque as próprias empresas tiraram o pé do acelerador e dizem assim, para um pouquinho, nós vamos ver onde é que nós vamos investir para buscar retorno. Antes era aparentemente fácil, você tinha o jornal A Razão, as rádios da cidade, a TV Pampa e a RBS TV. Pronto, estava ali, chamou o pessoal aqui, estou falando de Santa Maria, vamos dizer um macro de Brasil. Sem dúvida. Agora hoje você tem influenciador digital,
Você tem, só o Diário tem Rádio Vox, Diário não sei o que mais Bem, mais isso, mais aquilo, blá blá blá. Só ele lá pulverizou as possibilidades de investimento. As rádios que continuam aí, mais as rádios comunitárias, que antes eram deixadas de lado, isso tudo abriu uma quantidade de possibilidades de chegar nesse público. Mas eu queria que tu te convidar para pensar também nesse ponto de vista de trabalhar com comunicação, de trabalhar com planejamento, que é imagem. Uhum. Sabe que os governantes, eles só vão se atilar para trabalhar com imagem no último ano de governo. Exato. No último ano de governo eles pensam em fazer divulgação, que é propaganda, e aí ela não tem o mesmo efeito, porque aí é propaganda, uma coisa é propagandear. Estes óculos têm 2 cores, preta e vermelha. O pessoal está vendo que é preto e vermelho. Não entrou na sintonia das pessoas, não está lá no âmago. Sim. Você me entende? Isso eu acho que tem muito o que pensar hoje nas questões. Nós tínhamos antes aí, o Brasil, por exemplo, agora saiu desse processo de eleição com colapso das grandes mídias. Sem dúvida. Então não é só a publicidade que está vivendo uma crise, que é encontrar as novas formas de fazer chegar a mensagem e o conteúdo. Mas a grande mídia de ser acreditada no que ela está abordando. Essa questão de credibilidade, ela é algo realmente hoje muito complexa nisso que nós estamos falando, que é justamente estar associado ao fato que nós temos uma pulverização de meios, de acesso, de plataformas, né? Tu mesmo citaste agora um veículo de comunicação que tem diferentes plataformas, para diferentes públicos, diferentes faixas etárias, níveis socioeconômicos, cultural, né, de instrução, aquela história toda. E eu acredito que também seja um desafio imenso, como tu falaste, de alguém desenvolver algo, pegar um determinado produto, oferecer esse produto, e você nem tem, talvez, digamos, a condição de mensurar como ficará ele nesse universo. E será que eu tenho um público determinado, você trabalha com uma faixa etária, por exemplo, é adulto jovem, etc. Isso que tu falou na questão da imagem, e como é fácil destruir as imagens, assassinatos de reputações é muito comum, Sim. né? Agora tu imagina tu pegar alguém que essa imagem sofreu arranhões, né, prejuízos ao longo de um tempo, e você ter que trabalhar hoje para tentar, digamos, demonstrar que muito do que foi feito não condiz com aquela figura. E assim como tu disseste também, e isso volta também ao que nós estávamos falando desde o início, é que muitas vezes os trabalhos não dão a resposta do ponto de vista da comunicação, não é informado, e como informado, e outra coisa é como tu diz, é muito fácil, mas você derrubar. Agora, e para construir uma imagem? É muito demorado, é complexo, a confiabilidade, a respeitabilidade que você ganha. E nós ouvimos isso de algumas pessoas, porque você não pode ser também volúvel e ser adaptado como hoje as pessoas querem, numa condição fluida também. Então, toda essa temática que nós estamos falando aqui, desde a organização, planejamento e gestão, engloba tudo que nós falamos até agora, é ou não é? Sim. Como tu disse, antes tu via, por exemplo, mas qual é o teu indicador? Meu indicador é o impacto econômico que essa medida toma. Mas será só que impacto econômico? O impacto de imagem, tirando a parte da economia, quais são os fatores, né, que possam ser agregados? Como é que eu mensuro isso? Quando você trabalha, você vai ter que ter, digamos, que é uma coisa, André, que é aí que está um problema sério também no que nós estamos falando, que é muito difícil trabalhar porque talvez as pessoas não queiram fazer uma reavaliação do seu trabalho, que é a avaliação por desempenho. Sim, sim. É ou não é? Concordo. E tu sabe que hoje está se cobrando. O próprio serviço público hoje, não é de hoje, né? Mas tornou mais... acelerou mais esse processo. Exato. E eu sempre defendi, desde que comecei a ler sobre isso, estudar sobre isso, e tem até um momento que ocorreu com um ex-prefeito, um encontro que tivemos, e eu disse, porque eu que acabei falando, né, por ter essa veia de querer falar, e eu disse, olha, prefeito, eu só posso dizer em meu nome, independente das pessoas que aqui estão, no aspecto. Eu sou a favor das avaliações por desempenho, porque aquele que faz o seu trabalho com mistério não pode, né, digamos, ser um agente que seja empecilho para que esses dispositivos sejam utilizados, porque você é um prestador de serviço à sociedade.
eu fiz muito também, foi convidar algumas pessoas que às vezes faziam comentários, disse, venha, vamos passar uma semana conosco, como se você estivesse sorteando alguém, você vai passar uma semana na Rádio Imembuí, você vai conhecer a Rádio Imembuí nos seus diferentes programas, seus diferentes grupos, seus diferentes produtos, entendeu? Sim. Então, por quê? Porque também você não sabe o que tem lá dentro. Como é que funciona? Como é que esse planejamento que eu montei, talvez muito bem, planejamento estratégico, né, que nós começamos a trabalhar na saúde, que foi muito interessante, foi outro aprendizado fantástico. Mas a cultura nossa de pensar a médio e longo prazo, André, é um obstáculo. Esse é um obstáculo grande, decisivo até. Decisivo enquanto ele corta o percurso. Você não consegue chegar aonde tinha planejado, onde tinha pretendido inicialmente. Por essa questão, palavra que também é muito confusa na cabeça das pessoas, porque ela não define claramente o que seja cultura, como você disse. A nossa cultura. O que é a nossa cultura? Nossos hábitos, nossas crenças. Tradições. Nossas tradições, nossos costumes. É muito complexo, né? Responder imediatamente? Não, a gente não responde imediatamente. Tá, depois eu dou uma olhadinha ali. E tu sabe que isso que nós estamos falando, algumas figuras queriam introduzir essas metodologias em determinadas etapas da aprendizagem na escola. Né? Até o empreendedorismo. Falando em empreendedorismo, cadê o programa? Ou não é? Por quê? Porque nós temos que reconhecer que esse indivíduo ele tem que ser autônomo, André. Sim. Aí não tem que ser Estado dependente. Falamos sobre isso agora que a Prefeitura assinou esse convênio em Caxias do Sul, cidade empreendedora. Aparentemente um baita lance, olha, que legal, isso já tinha que ter mais tempo. Agora, vê se isso vai encaixar dentro, se vai ser receptivo na escola. Não vai, porque o professor primeiro vai dizer, mais serviço para nós? A gente já não dá conta do que tem aqui, vocês vão trazer mais outro ainda para nós? Mais outra teoria, mais outra coisa que nós não estamos ainda preparados para isso? Resistência natural. Natural. Cria como obstáculo, né? E já deveria estar lá dentro essa questão toda. Mas tem que insistir, tem que persistir. Então isso aí, olha, é bom de falar e com essa tua experiência que tu traz aí, 19 horas com 29 minutos que você traz, CF, com toda essa experiência, parece que são fatores que afetam diretamente aquilo que tantas pessoas dizem, Santa Maria poderia ter mais orçamento. Entrou essa semana, dia 17 de novembro agora, semana que vem tem o debate público na Câmara de Vereadores sobre a lei orçamentária que chegou a 1 bilhão e 200 milhões de reais. É bastante dinheiro, mas se diz que para o tamanho, para as demandas de Santa Maria ainda são insuficientes. A impressão que se dá, te convido para pensar assim, sei o que tu sempre traduziu nisso, é que Santa Maria tem dentro de si, tem dentro esse escopo de grande cidade, várias pequenas cidades, por causa dessa cultura que a gente tem, né? Se pudesse, a gente continuava tomando mate na calçada, como se toma lá em São Gabriel, como se toma lá em Itaqui. Ela não conseguiu criar uma identidade Santa Maria, né? Não, tu estás colocando uma coisa, eu estava me lembrando aqui. Quando nós saímos para fazer o nosso trabalho de campo, eu sempre peço, porque eu tenho residentes, tenho estagiários, aquela história toda, que é um maravilhoso, ajuda um monte. Né? E nós aprendemos sempre. André, eu sempre digo para eles, observem, e eu vou dizendo para eles, aqui é o bairro tal, né, isso aqui é a rua tal, aqui tem tal coisa, porque alguns não são daqui, ou mesmo sendo, né, não são pessoas que naturalmente trafegam nesses ambientes. E tu vê fisicamente a arquitetura, ou não é? A própria arquitetura, a questão da própria mobilidade urbana, é como tu disseste, parece um quebra-cabeça onde as peças elas não são próprias daquele. É como se alguém pegasse um pouco de algum e de outro e juntasse. E você disse, não, mas eu estou em Santa Maria, né, porque a configuração física, arquitetônica, de mobilidade urbana, né, toda essa parte urbanística, ela parece ser uma coisa, digamos, que parece não encontrar pontos de comum, de equilíbrio, de uma sintonia fina. E aí tu vê também assim, uma cidade regional como Santa Maria, como tem muitas, claro, o Estado, ela tem uma dificuldade muito grande porque ela tem essa visão física de grande cidade,
ela tem estruturas, por exemplo, nós temos o 2º contingente militar do Brasil. Nós temos aqui hoje, cada vez mais, universidades, faculdades, né, 2 universidades, faculdades e tal. Nós temos um serviço de saúde considerado de excelência. Então, nós temos as estruturas regionais do Poder Judiciário, da Receita, de receitas. Ou seja, então, as partes ambientais, então, as pessoas migram muito para cá. Nós devemos ter uma população flutuante em torno de 35, 40 mil. Todo dia deve chegar em torno de 10 a 15 mil pessoas circulam por Santa Maria. E como é que eu, com esse orçamento, será que esse orçamento, só na parte de infraestrutura, eu consigo atender essas demandas? Porque aquela história, como nós falamos, como não teve um planejamento e não era ideia anterior, André, há uma disparidade entre o material utilizado em determinado local, às vezes num intervalo curto de tempo. Então, assim, nós vamos ter que mudar e repensar isso. Senão, todo e qualquer orçamento parece sempre pequeno para as demandas que temos. Sim. Veja bem, 1 bilhão e 200 milhões de reais. É dinheiro, né? Mas é impensável para nós. O nosso ambiente aqui... Sim. É impensável tu dizer, tem 1 bilhão e 200 milhões de reais. E tu tem os engessamentos, porque o município tem que caminhar na ordem de 25% desse orçamento já engessado para a área de ensino. Você tem mais chegar ao patamar dos 15% para a área da saúde. Dilui, aí você não tem mais o valor, né? Exato. Você tem uma despesa enorme com pagamento de servidores, você já tem despesas, né? Tem as despesas fixas, as variáveis, etc. Quando você for ver, o percentual de investimento, o cara fica impressionado com não é? Se tu colocares em percentuais, tu dá um choque. Tu pode até dizer assim, olha, exemplo, né, que nós estamos não tem hoje, não tenho acesso ao instrumento, ao documento, disso inclusive foi encaminhado à Câmara para estudos, é obrigação. Quanto que nós teremos de capital de investimento? Nós temos, digamos, desses 200 milhões, desse 1 bilhão e 200. Mas é muito dinheiro. Aí o cara diz assim, olha, vamos transformar isso em percentual. Mas por que é tão pouco? Por quê? Porque parte do teu investimento, tu sabe, tu tem um planejamento, as secretarias têm uma série histórica das suas despesas, dos seus trabalhos, das suas atividades, renovações de frota. Então, há um conjunto de medidas. E aquilo que tu disseste de novo, nós temos coisas que temos que importar, sem dúvida nenhuma, da iniciativa privada, e isso é uma resistência do profissional, do funcionário público. E nós já tentamos fazer essa discussão e mas nós não trabalhamos com lucro. Gente, os princípios que ali estão, não estão apenas para serem usados exclusivamente, mas é para a modernização. Ou não é? Sim. É para redução de custos. Sim, perfeito. É para a otimização dos processos de trabalho. E outra coisa, que é onde a iniciativa privada, porque como ela não tem, perfeito, muito bom. Deve te dizer que de onde trabalho, da empresa, para não citar o nome aqui, de onde vou, acompanho mais. Como ele não tem como aumentar o preço, dentro da ideia de lucro, para onde é que ele vai ter lucro? Sim. Maior ganho de que entrar no caixa dele, né? Ou vender mais, ou dentro da margem de venda que fica da lucratividade ali dele, né? O que ele precisa fazer? Reduzir custo. Energia elétrica que está cara. Exato. Né? Você tocou no assunto. E aí entra a questão que o serviço público precisa. Não visa lucro, mas visa redução de custo, porque o orçamento é aquele mesmo, não vai mudar nada. Mas ele vai ter custo com isso. E isso ocorre aqui. Perfeito, muito bem colocado. E se tiver colegas assistindo, é aquela história assim, mas por que poderia pagar mais? O pessoal sempre quer ganhar mais. Aí você diz assim, mas ao mesmo tempo, muitos acabam caindo numa armadilha que dizem, nós temos um déficit de pessoal. Bom, mas se eu aumentar pessoal, e quando entra alguém, é feito um estudo de impacto econômico, onde é avaliado todo um período, digamos, homens, 35 anos, mulheres, 30 anos. Tá? Ou seja, então é feito um estudo de programação para que ele entre e ele saia ao final desse período. Isso, do ponto de vista até do Instituto de Previdência, ele é fundamental. Sim. Se a pessoa completar o seu ciclo todo, do que ela sair antes, ou porque tem tempo, ou porque já entrou com uma determinada idade, aquela história toda. Então tem um tempo mínimo para que você possa buscar. E aquela discussão, o serviço público ainda você tem o rendimento integral. Tem todas aquelas discussões que devem estar ocorrendo. Inclusive foi objeto de discussão, né, de que a reforma administrativa ela vai tratar disso para os novos. Tu vê que o próprio Estado do Rio Grande do Sul mexeu na questão do IP, ou não é? Sim, muito fortemente.
fortemente para dizer assim, olha, quem entra agora, ou você vai trabalhar agora com a cultura. Vamos trazer a cultura de novo. Nós vamos sair apenas da previdência pública. Sim. Muitas vezes os municípios têm, Santa Maria tem o seu instituto, e nós vamos ter, se você quiser mais, ele vai ter um teto de gastos, você vai ter a complementariedade. Agora, como iniciativa, você vai começar a aprender, a entender como fosse uma bolsa de valores, você vai trabalhar com agora a previdência privada. Certo. Então, tu vê, né? A gente vai chegando num assunto muito grande. E eles continuam, e aí, quando nós tocamos esse assunto aqui, bem assim, nós tocamos no Tá Na Hora, e aí eu vi disso, eu estou descontando 14%, eu me aposentei e continuo contribuindo com 14% no IP. Tu vê que isso não existia até bem pouco tempo atrás. Não. Aposentou-se e não contribui mais. Tanto IP quanto INSS, as pessoas continuam contribuindo. Mas as pessoas não lembram que às vezes ele pagava um baixo valor e colocava 15 da família lá, né, para pagar a mesma despesa. Não, olha, nós estamos... Essa é uma questão institucional, viu? E, ao invés da gente dizer também cultural, a gente vai precisar também, sim. Né, dentro de essa maturidade que nós estamos evoluindo aí, institucional. Porque, me parece, vou chamar um intervalo para a gente pensar depois, como fica complicado pensar nessa institucionalização do poder público, do Estado como um todo, né? Do sistema como um todo, fica mais fácil recorrer a um poder que resolva os nossos problemas, que no caso é o judiciário, e a gente acaba judicializando as relações do país. Briga de condomínio vai parar lá no Fórum de Santa Maria. Primeiro na delegacia de polícia, depois no Fórum. Né? E aí o pessoal quer reparar danos, vai lá, negocia. O que está acontecendo de judicialização do país, praticamente que deixou em suspenso o executivo e o legislativo. Quem resolve o problema da vida do brasileiro é o judiciário. E a gente não tem a menor noção de arbitragem, de negociação. Sim. Negociação, então, ninguém sabe. É o advogado que chega e te diz, olha, tem uma proposta para ti. É o advogado, hein? A causa é 45 mil. 5 fica bom para ti, aqui, não sei o que mais. O cara nem sabe, 5 pila no bolso, tá aqui, tá fechado. Não tem a menor noção, do que está em jogo, mas está garantido pelo judiciário. Está garantido, que significa que está obrigando a uma parte a ou você faz ou você vai arcar com o ônus. E é assim que está funcionando o país. Vamos ao judiciário. O judiciário é o garantidor. Não mais as relações entre os poderes, não mais em relação a quem deve fazer para mim, a relação do contrato entre eu e você, uma relação contratual. Nós já sabemos que assim que não der certo, nós vamos procurar o judiciário para reparar, não mais nós, eu e você, mas o judiciário vai vir reparar o nosso... Por favor, é uma crise. Você não acha que isso é uma crise institucional? Que começa na concepção de cidadania e o Estado quebrou essa harmonia cidadã? Sem dúvida. Tu queres deixar para depois? Não, eu acho que você pode abrir aí, toca. Falar nisso, nós temos alguém nos acompanhando, pelo menos, ou não? Temos. Só para a gente valorizar também, né? Lopes, boa noite na sintonia. A Rosane Moreira também mandou uma boa noite aqui para nós, pessoal, participando aí na questão. Vamos fazer então o nosso intervalo, Lande? Ótimo. E aí a gente responde isso aí, porque eu acho que você tem movimentado essa ideia a respeito dessa judicialização, acho que esse é o termo, né? O excesso de judiciário na vida. Tanto que se fala em juristocracia, né? E até eu estou para comprar uma obra nesse sentido. Até ficou melhor essa colocação aí. É um excesso de judiciário na vida de todos. Mas a gente fala depois do intervalo, então. A gente toma uma água enquanto isso, né? Vamos lá. Falar, ouvir, acreditar. Combinação que faz a fórmula da audiência da Imembuí. Há 80 anos, aqui, daqui. Não perca a chance de comprar o seu novo SUVW Volkswagen. Na Pampeiro, T-Cross Sense, a SUV eleita a melhor compra de 2021 e a líder de vendas em 2022, a partir de 111.310, com 70% de entrada e saldo em 18 vezes com taxa zero. Vem até Pampeiro, Rua Serafim Valandro, 1133, ou baixe o app Pampeiro e saiba mais. Mais que SUV, SUVW. Juntos salvamos vidas. Volkswagen. Brita Pinhal.
A natureza é a nossa fonte e o nosso compromisso para com o futuro. Acesse britapinhal.com.br. Brita Pinhal entrega soluções em obras de infraestrutura de pequeno, médio e grande porte. Brita Pinhal, muito além do que você imagina. Chegou o Clube Muito Mais Ângelos Oeste. Muito mais vantagens, muito mais benefícios. São centenas de parceiros em todo o Brasil, com descontos incríveis. Conheça nossos planos assistenciais AM Brum Ângelos Oeste. A partir de R$ 38,00 mensais. É muito mais tranquilidade e confiança. Chame no WhatsApp 559-9633-5761. AM Brum Ângelos Oeste. Por você, sempre. A Construtora Jobim informa. Já está chegando o novo Porsche Macan para ser sorteado entre os novos compradores de imóveis da construtora. Aproveite as condições de comemoração para investir na esquina mais valorizada de Santa Maria. Apartamentos, salas e lojas com entrada de apenas R$ 99.800. A restante parcelado em 30 vezes, mais 2 reforços, sendo um nas chaves. Construtora Jobim, com amor. Colégio Fátima, há 70 anos educando com base no Evangelho e nos princípios palotinos de educação, valorizando a formação contínua e a ampliação do conhecimento, desde o berçário, educação infantil, anos iniciais, anos finais, até o ensino médio. Venha fazer parte desta história. No Colégio Fátima, as matrículas para 2023 já estão abertas para novos alunos. Acesse o site colegiofatima.com.br. Protege a Nova Medicina do Trabalho, a única empresa médica do interior do estado com estrutura própria de atendimento, policlínica, pronto atendimento e centro de diagnósticos. Referência em medicina do trabalho em conformidade com as normas regulamentadoras, legislações trabalhistas e previdenciárias. Assessoramento para implantação do e-social. O corpo técnico da Protege inclui médicos do trabalho, clínicos e especialistas, engenheiros de segurança, técnicos de enfermagem do trabalho, fonoaudiólogo e mais profissionais de apoio. Contempla atendimento de mais de 20 mil funcionários de empresas de médio e grande porte. Acesse saudeprotege.com.br. Quem é fiel Postos DSL Santa Lúcia e tem o aplicativo, abastece com desconto e participa de sorteios e promoções. Assista à Copa do Mundo de TV nova. Abasteça com o código do aplicativo e concorra a uma TV LG 50 polegadas. Conheça as nossas unidades na entrada da cidade na RST 287, faixa Nova de Camobi, na Duque de Caxias e na faixa para São Pedro e em Santuário. Agrocomercial Canabarro, para quem ama de verdade. A prioridade é a qualidade e o bom preço dos produtos oferecidos a todos os clientes. Reconhecida como o melhor agropecuário de Santa Maria, é mais do que gratificante. É a certeza de estar trilhando o caminho certo, de que vale a pena sair cedinho de casa todos os dias e dar o melhor como profissionais e como seres humanos. Nada disso seria possível sem a ajuda de cada um dos clientes, amigos e família. Imensa gratidão a todos e a cada bichinho que faz parte da nossa história. Acesse Agrocomercial Canabarro no Facebook, /Agrocomercial Canabarro, para quem ama de verdade, na Avenida Borges de Medeiros 365. A Cis Limpa garante, seu banheiro pode estar sempre cheiroso. Nosso mix de produtos bloqueia odores, fazendo com que o banheiro de sua empresa seja um local higiênico e agradável. Não importa o tamanho de seu banheiro, a intensidade de uso ou qualquer outro fator. Sempre tem um produto da Cis Limpa para desinfetar e aromatizar este local tão importante. Saiba mais acessando as redes sociais da Cis Limpa no Instagram, Facebook e TikTok. Cis Limpa, sistemas de limpeza. Imembuí FM, o melhor jornalismo regional. 19h46.
19h47, vamos lá, Landi, estamos com o Carlos Flávio, Nossas Raízes, CF Barbosa, tudo bem? E nós estamos aqui com a construtora Jobim, a Universidade Franciscana, Postos DSL, desde Santa Lúcia, acumulou, ganhou com o aplicativo Fiel, tem desconto no combustível, acumula pontos para brindes e ainda concorre a uma TV LG 50 polegadas para torcer para o Hexa Brasil, valendo até 20 de novembro. Ângelos Oeste, Pampeiro Volkswagen, o novo Volks da sua vida. Agrocomercial Canabarro, Colégio Fátima, Brita Pinhal, Cislimpa e Saúde Protege. Então, essa judicialização ou a juristocracia é quando digamos, o judiciário avança sobre outros poderes, né, e começa a arguir, no caso, a legislar, né? Isso nós vamos ter que uma hora conversar sobre isso. Agora, o que tu disseste da judicialização é extremamente preocupante, André, porque nós perdemos a capacidade como indivíduos, e olha como isso é complexo. Nós chegamos um momento onde muitos de nós aqui se vangloria do fato de estarmos vivendo um momento onde temos alta tecnologia, né, conseguimos conquistar, digamos assim, um arcabouço na área do conhecimento nas mais diferentes esferas. Então temos evolução em vários campos, mas perdemos a capacidade de comunicação, de interação, de respeitabilidade, aonde o indivíduo parece ser pouco capaz de chegar e caso algo incomode, até entre vizinhos, tu sabe disso, e tu citaste mais ou menos o fato de condomínio e tal, das pessoas conseguirem de forma harmônica, no diálogo, ou não é? No diálogo, né? Parece que tudo voltou a ser uma coisa quando a gente era criança, cabo de guerra, ou não é? Tu sabia que o outro, no teu íntimo, o outro tinha razão, principalmente o irmão, mas de público você fazer esse reconhecimento é como você caísse numa vala da inferioridade. Boa. E hoje tem isso. Eu trabalho com isso, André. Na minha área eu trabalho muito com essa questão de queixas, denúncias, reclamações. E eu sempre pergunto quando posso. Claro, agora a coisa mudou um pouco, porque ela foi... com a tecnologia, as pessoas podem fazer as suas demandas online. Ou tem uma outra pessoa intermediária que recebe quando o indivíduo ainda tem pouca familiaridade com essas ferramentas. Mas o que eu costumo perguntar? Você já conversou com outra parte? Não, não dá para conversar. Mas você já conversou? Não. Você acabou de dizer que não dá para conversar sem jamais ter feito qualquer tentativa. E aí, infelizmente, me parece que também, de um outro lado, houve uma abertura, escancaramento das portas que recebe das mais simples às mais complexas. Não tem as pequenas causas? Daqui a pouco nós temos as microcausas. É ou não é? Isso aí. Por quê? Porque as pessoas parecem terem perdido a capacidade de chegar, conversar e tentar resolver no diálogo, buscar o equilíbrio, entender que daqui a pouco não é porque eu estou no meu espaço adquirido, minha propriedade, que eu posso fazer o uso, o fruto que bem entendo. Isso implica, né, quando nós escolhemos e nós falamos dessa multiplicidade de cores, de formas, até de odores de Santa Maria, né, que leva a ser uma cidade totalmente sem, digamos... E antes depois eu volto nisso. E tu acredita que isso gera uma falta de identidade, só para não perder o pensamento? Acredito. Tanto que eu tinha te referido aí no começo, na anterior, dessa questão de a gente não tem uma identidade, não necessariamente seja um padrão de identidade, mas algo que seja referenciado como os santamarienses têm essa característica. E tu falou numa outra expressão que eu vou te dizer assim, eu já falei com candidatos a prefeito, já falei com o atual prefeito, quando era candidato, inclusive na primeira vez, que eu canso de dizer, essa é a minha leitura, Carlos Flávio, que nós na Prefeitura de Santa Maria, isso é muito comum, porque tu sabe que o modelo é um modelo que vem ibérico, né, do nosso sistema administrativo, aonde nós temos muitas vezes, parece que os indivíduos têm CNPJ, não têm matrícula, porque nos falta identidade institucional. Certo. As pessoas veem muito a si mesmos, né? Enxergam a si mesmos. Quando é que ele enxerga o outro,
quando ele tem uma necessidade que ele não pode resolver. Então aí o teu colega, o outro, passa a ser importante. Mas sanado o problema, sanado a dúvida, o que ele faz? Ele recolhe-se ao seu ambiente. Eu vejo isso. Essa é a minha leitura e isso é público. Eu tenho dito aonde vou. E não foi desfeito até agora. Só para te dar uma ideia que muitas vezes não adianta ter um grupo grande se não sabe trabalhar dentro da organização, do planejamento, da gestão, da hierarquia, que é uma coisa que já falamos aqui de crise de autoridade. Sim. Bom, voltando então. André, e essa é uma questão também que vem da base. Como o programa são nossas raízes, onde é que talvez esteja a causa? Na formação básica, na educação, que é papel da família. De formar indivíduos que sejam capazes, que diante de uma realidade atípica, imprópria, inadequada, que ele tenha capacidade, por meio do conhecimento buscado, que ele não tente resolver na força, no grito, ou não? Essa é uma fase infantil, juvenil. Você é um ser humano, você é um adulto, você quer ser reconhecido como adulto, então haja como adulto. Qual seria o correto? Problemas de muro. Não é? Vamos botar aqui problemas, que assim, ó, que quem está nos ouvindo assim, tá, mas aonde eles querem chegar? Nós estamos pegando exemplos simples, foi o que tu falou. Certo. As pessoas escolhem viver em condomínio. Olha, depois começam a incomodar-se porque tem regras. Perfeito. Tem disciplina. Ou não é? Tem horário. Tem coisas que você não pode fazer. Eu não posso criar mudanças físicas e estruturais porque ela tem que passar por uma avaliação de anteriores. Mas é meu ou não é meu? Deixa eu colocar aí o que você acabou de dizer anteriormente ali. Tem o espaço do outro que precisa mediar com o teu espaço. Fantástico isso, né? O pessoal vai dizer, você está viajando, filosófico, mas essa é a realidade. É a realidade. É a realidade. É o espaço do outro para ser mediado com o teu espaço. Aqui tem que ter uma harmonia de convivência. Exato. E eu trabalho muito com uma coisa que tem a ver com harmonia. Código de posturas. O primeiro código de posturas que nós temos registros no Brasil é de 1832. O modelo trazido de Portugal. E foi na cidade do Rio de Janeiro. O Código de Posturas prevê justamente isso. Tentar, por meio de uma normativa, um conjunto de normas, de regramentos, restituir a harmonia entre as partes. Tu falou de mediação. Né? Então, assim, ó, esse é um papel que a gente faz também. Na aplicação, quando tu vai lá, você tem que saber para que tem. Não é simplesmente, não é decorar uma regra, uma norma, mas por que ele existe? Né? Por que tem até essa denominação, André? Então, às vezes, o que acontece também? Para que você usa a estrutura? Claro, para algumas pessoas é interessante, quanto mais eu usar o sistema judiciário, né? E tem do outro lado um outro poder chamado Ministério Público, que ganhou um protagonismo imenso. Isso. E que hoje estão colidindo no Brasil. A gente sabe disso. 1988, Ulisses Guimarães bradou a Constituição Cidadã dos Interesses Difusos e automaticamente transferiu para o Ministério Público toda essa autoridade da representação do direito difuso. E aí ficou esse escancaramento, tu abre uma porta e qualquer pessoa, ao invés de resolver as coisas de uma forma direta, né, ela pega e vai diretamente a essas instâncias. O que ele faz? É uma questão do município, ele vai instigar o município, vai provocar o município para que ele veja, de fato, o que existe em relação a isso, realize, no caso, aquilo. É como se eu estivesse dizendo assim, ó, André, você não está cumprindo o seu papel. Então você vai lá, veja se o muro, aquele para não ficar criando exemplos e parece que a gente abandonou o muro, vá lá e verifique se de fato está havendo prejuízo entre a parte e você tem tantos dias para fazer a comunicação. Isso aí mesmo, perfeito. Né? Então, o que acontece? E ficou cômodo. Aquilo que deveria antes ser filtrado para que você traga problemas de grande relevância. Não, hoje qualquer picuinha. Já estou usando expressões assim porque as pessoas, para entenderem. Né? É isso aí. Tá, mas não, as pessoas usam. E eu me lembrei quando tu fizeste a questão do intervalo, tu lembra de uma propaganda de uma figura que nos é muito carismática, que é uma figura que nós sempre lembramos com enorme sorriso. O guri de Uruguaiana fazia uma propaganda, te lembra?
Pá, mas o gaúcho gosta de peleache. Te lembra? Sim, sim. Né? Pá, mas o gaúcho tá... Mas pá, né? Tipo, que barbaridade. E ele fazia uma propaganda justamente para tentar lembrar os indivíduos que eles deveriam ter a capacidade de resolver as coisas sem você gerar um alto custo, porque quem paga é você mesmo e todos nós. Altíssimo então custo. Essas estruturas, claro, para algumas pessoas dentro dessas estruturas é interessante, porque eu justifico aumentar o tamanho da máquina pública para poder dizer que essa máquina tem que ser funcional, adequada, para chegar o mais próximo dos indivíduos e tentar, né, resolver o problema. Quem tem que resolver o problema é o indivíduo. Quanto maior eu cresço as instâncias de Estado ou as estruturas de governo, eu torno menor o indivíduo. Ele fica menor, ele fica mal acostumado, ele fica, na minha opinião, infantilizado, abobalhado. Porque ele perde maturidade, ele perde o protagonismo, porque o protagonismo tem que ser do indivíduo e não do Estado, não do governo. Nem do representante, que eu havia citado, o advogado, sem querer melindrar a classe. Mas é que como o protagonista, o cidadão, é apagado, é o advogado que parece ser a parte da ação. Quando ele não é, ele não é o protagonista, ele é o operador. Criou-se essa figura do operador do direito. Né? O operador do direito. Mas há uma inversão. O advogado passa a ser o protagonista. Sim. E consulta o sujeito quieto lá. Tá bom pra ti? Não, era ele que tinha que estar ali vendo o direito dele sendo reparado. Ele, sujeito, cidadão. E não o advogado. Tu usa a expressão correta. Ele deveria, esse sujeito que é o protagonista, e não o contrário. E ele faz delegações. Aí depois ele reclama. Assina a procuração. Então, quando literalmente, né, que eu quis dizer. Exato. Não estou questionando lá a categoria. Quando ele faz delegações, ele recua, ele se torna menor. E aí depois esse mesmo indivíduo se queixa quando você vê um aumento da tributação, que é para justificar, por exemplo, o pagamento de despesas. E o cara diz, mas como que é um absurdo e tal? Sim, mas à medida que você usa as instâncias de uma forma irregular, e aqui nós estamos falando, tu imagina, se um indivíduo causa impacto, imagina um conjunto de indivíduos. Sabe que uma questão que a maioria das pessoas, nesse contexto que nós estamos conversando, ela não vai ir lá enxergar e ver. Mas os últimos dias está nos permitindo ver pela televisão algo que deveria nos deixar assim com os olhos arregalados. Deveria. Pelo menos a mim me deixa. A suntuosidade dos prédios do TSE e do... tem outro aí, Tribunal de Contas, se não me engano, né? Tribunal de Contas. Tribunais do Trabalho que lembra o Lalau, te lembra? Exato, o STF ainda é aquela obra do Oscar Niemeyer, ainda está ali cingida, ainda está cingida ali sem a suntuosidade. Mas a do TSE, olha, o cara vê na TV e diz assim, meu Deus, isso é lá do Bahrein, isso é lá dos países árabes, não é do Brasil, à custa dos impostos. São pequenos palácios. Mas se a gente for... É uma coisa que assim, mas então... Até nós estamos hoje participando de um evento na Câmara que está discutindo justamente, né, em relação a uma situação que me envolve como profissional, como servidor, que é justamente o que está se discutindo. Mas então você é contrário que se tenha um espaço adequado. Não, só um pouquinho. Mas o que você define espaço adequado? Qual é o limite disto? Né? O que é necessário para que você possa exercer a sua função como externo dentro de um local? O que é conforto? Qual é o limite desse conforto? Porque nós estamos dizendo, o serviço público, gente, não gera receita, ele toma a tua renda. Né? E isso incomoda, quando eu digo isso, incomoda, mas é a verdade. Então, assim, todos pagam, nós pagamos também, mesmo com servidores públicos, claro que você paga tributos. Então nós temos que gerir com maior, o quê? Com maior responsabilidade. Qual seria, então, a estrutura mínimo necessária para gerar uma condição adequada para abrigar os profissionais dotados de equipamentos, dispositivos, sem a suntuosidade que foi a palavra que você usou? Nós não usamos palácios. Quando você se refere ao Bahrein, tu faz referência a diferentes países, né,
São monarquias naquelas regiões, que nós temos muito lá, né? Que acabam tendo uma questão, como tu diz, é coisa de cinema, é ou não é? Uhum. Aqueles palácios, aqueles prédios, aquelas estruturas assim, ó, megalomaníacas, que o cara não tem nem ideia. E os caras são capazes, hoje com o avanço da engenharia, da arquitetura, são obras excepcionais. Mas, o que você precisa? E eu vou te dizer uma coisa que também eu vejo como dificuldade. Trabalhar uma coisa chamada processo de trabalho. Quando tu quer mexer nisso, tu mexe no indivíduo. Mexe no que está acomodado, talvez. Na zona de conforto. Zona de conforto. Ninguém quer mexer, porque o problema nosso, muito, é uma questão estrutural e conjuntural. E você tem. Eu recebi um convite uma vez, que durou... Eu sou bem direto, assim como eu estou conversando aqui, quem me conhece sabe, tu já me conhece de algum tempo. Eu sou bem direto, né? Não tenho esse problema. E nós estávamos nessa situação que é justamente, André, eu recebi um convite numa conversa, ele não durou acho que 30 segundos. Eu disse, olha, o problema é estrutural e conjuntural. Nós vamos ter que mexer em processo de trabalho, em dinâmicas, em sistemáticas. Nós vamos ter que mexer com pessoas. Porque eu já conheço. Terminou em 30 segundos. Mas aí um colega diz assim, mas também... Eu estou rindo porque... Assim, ó, CF, me chamou muito CF também, né? Qual é a tua? Tu também vai ficar quieto, entrar lá e depois começar a promover. Não, ou você é, ou você não é correto. Eu não posso chegar e dizer para ti, André, abraço a causa e tal. Aí quando tu veres... Eu estou aqui há algum tempo, eu já começo a fazer movimentos que assim, eu parei, cara, o pessoal já está se queixando. Né? Tu começou a interferir. Tu começou a promover mudanças e alterações não combinadas. E isso está repercutindo negativamente nas relações entre os profissionais que estavam na casa, que estavam habituados, que estão há mais tempo. Embora eu possa até compreender que as tuas iniciativas elas têm uma finalidade nobre, mas a maneira como você quer fazer, você tem que entender que essas pessoas estão há tanto tempo, elas passaram por determinados estágios, etapas, inclusive críticas do nosso veículo, e hoje você quer implantar um determinado modelo para o qual eles não foram previamente orientados, informados. Né? Exatamente. Então, perfeito. Então, durou 30 segundos. Como é que eu vou mentir para a pessoa? E essa pessoa diz assim, Carlos Flávio, realmente tens razão. Está muito difícil as relações humanas, está muito difícil você fazer pedidos mínimos. Isso já gera, parece que você já está... as pessoas hoje, André, isso que a gente está falando aqui, e também tem muito a respeito dessas pessoas queixosas, poliqueixosas, e que acreditam que são instâncias superiores e não ele que tem que resolver os problemas, é que muitas pessoas, elas... tem um problema sério de maturidade psicológica, de aceitar que aquele pedido, aquela solicitação ou aquela determinação é natural das relações de trabalho. Não é assédio, porque também tem outro grave problema, né? Se a gente começa a entrar em outros campos, tu vai ver que também muitas das coisas que ocorrem, qualquer coisa que você fala, as pessoas conseguem fazer um malabarismo linguístico e daqui a pouco estão levando aquilo para um entendimento de que quem está fora, porque o ônus da prova é seu, para dizer que não houve aquilo e que aquela relação é natural. E isso se dá na iniciativa privada, voltando ao início do programa. Muitas empresas privadas há muito grau de dificuldade, primeiro, encontrar nos seus processos de seleção, né, pessoas que estejam adaptadas a dar resposta tal qual a empresa está se programando também, está se planejando. E depois é esse estado evolutivo do indivíduo, se ele está apto ou não a receber determinações, em que grau, em que quantitativo. Senão as pessoas se queixam, são muito melindrados, não querem ter responsabilidade. No meio rural, a qual eu faço parte também, está muito difícil, André, tu sabe disso. Tu sabe, você se dá com um monte, a Lisete também, tu sabe que existe uma queixa hoje de encontrar pessoas que estejam aptas a desempenhar um trabalho sem que isso gere um desgaste enorme das relações humanas. Ou não?
Sim, absoluto. O meu silêncio aqui é de plena atenção e concordância nessa forma de raciocínio. Você lembra que no começo eu disse da questão do planejamento, em que se quer implantar uma filosofia de trabalho, uma dinâmica em que a empresa quer implantar, mas não precisa ser tão dura assim. O empresário ele contrata, tem a figura, agora me veio a palavra que tinha me faltado antes, a figura do consultor. A figura do consultor, você propagou enormemente, o cara chega lá, ele é mágico, o pessoal já fica assim olhando, assim, vem mais um. A resistência, fica todo mundo que olhando, assim, mais um aí, ó. Entende? Ele fórmulas mágicas, nós precisamos encantar o cliente, nós precisamos, não sei o que mais, blá, 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 blá. E o cara ali quieto, olhando, com cara de sono, mais um. Eles vão pro cafezinho, tu viu só o cara aí, mais um, aí que chega com essas parceirinhos aí e tudo mais. Aí. Não vai dar certo, porque não há aí que eu estou achando muito valiosa essa colocação, que eu sempre via de uma maneira mais superficial, até pela própria ausência de convivência. Mas é isso que se nota. Porque quando ele entra para cobrar, para trazer o envolvimento, ele se depara com um desgaste pessoal, porque ele acha, o sujeito acha que não pode cobrar ele daquela maneira. Isso é muito complicado, e tu sabe que isso tem feito em alguns lugares. Nós conhecemos algumas empresas que tu te impressiona. Eu, quando trabalhei em vigilância sanitária, eu tenho boa memória. E às vezes você vê em algumas atividades uma alta rotatividade. Isso. Né? Eu tenho um amigo, infelizmente... É o que redunda, desculpe. Não, por favor. É o que redunda, porque eu vi isso. Aí o sujeito assim, o chefe vai lá e diz assim, não dá para ficar com esse cara. Não dá para ficar, olha o que o cara me disse, como é que não pode estar na contramão do que nós estamos querendo, quer dizer, você está entendendo o choque daí, aí entra a rotatividade, demite. Mas primeiro aquilo que nós falamos, há um desgaste nos processos seletivos, porque se você botar uma estrutura, por exemplo, um filtro onde a granulometria dele é pequena, não passa quase ninguém, ou não é? Sim. Você tem hoje, por exemplo, olha, eu tenho um equipamento, eu tenho materiais, eu já estou pensando em um monte de coisas lá na frente, mas quem vai operar? Será que eu encontro? E o que acontece em cima disso? Tem um trabalho muito interessante, né? Desculpa se eu vou colocando muitas coisas, mas o meu cérebro é assim. Né? Mas tudo tem a ver, viu? Você que está nos assistindo, nos ouvindo, muito obrigado. Tem a ver, nós estamos indo na coisa. O Instituto Paulo Montenegro é um instituto vinculado ao antigo IBOP. E ele tem vários estudos desse processo associado à qualidade do ensino. E ele chega a colocar num determinado estudo que apenas 8% do brasileiro tem capacidade de entender um texto complexo. O que se fala? Só para dar um número em relação às instituições de ensino superior, 36% de quem adentra as universidades públicas no Brasil é analfabeto funcional. Ele sai de lá diplomado. Bom, então o que acontece? Então, às vezes, o problema não é muito mais... Né? O que deveria ser difícil sair também, é fácil entrar e é fácil sair. E virou isso. E é muito complicado. Por quê? O que acontece? Então, voltando o sujeito que tem um equipamento, um material, tem um planejamento, né? Já está pensando em, inclusive, fazer acordos, fazer acertos para poder oferecer um produto. E aí, André? Eu tenho que pegar um sujeito e, às vezes, selecionar um indivíduo que não tem histórico de trabalhar com aquele, porque já não me venha também com vício de origem, que é um problema grave, ou não é? Tu sabe disso. Sim. O funcionário que vem da empresa, por exemplo, o cara trabalha com fábrica de bolacha. Ele vai trabalhar na fábrica, trabalhava com a fábrica de bolacha do Flávio, né? E agora vai trabalhar na fábrica de bolacha do André. Sim. Mas lá a gente fazia assim. Não, lá não entrava aqui. Não era esse produto. Porque a bolachinha não era assim. Porque o biscoito era diferente. Então, às vezes, é melhor você pegar alguém que não tem esses históricos, não tem esses vícios de origem, você investir em habilitação, ou não? Sim. Capacitar, que é habilitar, e treinar, que é diferente, não são sinônimos. Sim. E você ter esse indivíduo a partir... Por quê? Porque ele não tem esses vícios. Porque com esses vícios ele começa a fazer uma confrontação entre o que ele fazia e o que ele tem que fazer. Isso é a soma de uma autoridade, uma pretensa autoridade para o fazer, que aí quebra o sistema, porque o sistema não quer. Olha, essa questão é muito relevante. Vocês vejam, os ouvintes, que a gente tem observado ultimamente
publicidade de empresas recrutadoras. Tá vendo como é complexo? Muito complexo. Tu já tem hoje esse serviço multiplicado ao ponto que nós não tínhamos isso antes. Era o Cine, uma aqui, outra ali, Exato. E mais um profissional ou outro dentro da própria empresa para conversar. Agora hoje já tem a empresa recrutadora anunciando. O problema da sua empresa é seleção? Olha como é que está lá na manchete, eu vi isso hoje e ontem. Ótimo. O problema da sua empresa é seleção? Chame a nossa empresa XY, não sei o que mais, que nós estamos aqui para ajudar você a selecionar. Tá vendo onde é que está o problema? A empresa está dizendo para o empresário que você não está sabendo é contratar, por isso que você está demitindo e gastando uma fortuna, pagando indenização, pagando não sei o que mais, isso e aquilo, e ainda indo para a Justiça do Trabalho. Então, chama nós que nós vamos fazer para você a melhor contratação. Você falou agora de um ponto que, digamos, explode na judicialização, que é a questão das relações de trabalho. O indivíduo fica lá longo tempo, assim como acontecia muito quando trabalhava em vigilância sanitária, as pessoas trabalhavam longo tempo em serviços de alimentação, por algum motivo havia um desligamento, ele ia lá e denunciava para ver o constrangimento do indivíduo. Quer dizer, o tempo que ele estava lá não tinha problema. Passou a existir problema, ou seja, ou ele era parceiro, ou ele era um ativo naquele processo, ele contribuía para aquilo, mas o que ele quer? É uma revanche. Né? Então, assim, a judicialização, tu sabe, a gente brincou até no prédio, lembrando até a figura do Nicolau, né? Do famoso prédio, ficou famoso. Juiz Lalau. Do Juiz Lalau, do Tribunal, né, São Paulo. do Trabalho em São Paulo, que foi uma obra megalomaníaca, e que ele foi um dos poucos juízes que teve, de fato, porque muitas vezes também se questiona como é que são feitos os processos em relação à figura do magistrado, que muitas vezes é aposentado, né? E ele houve aquela repercussão imensa, porque o prédio era também uma figura suntuosa, gigantesca. E aí você diz assim, poxa, mas você tem então você está dizendo, Carlos Flávio e André, que é para que eu não use as estruturas? Não, é que você faça o uso racional, quando necessário. Mas quando é necessário? Se você fizer aquilo que eu e o André dissemos, se você ocupar em primeiro lugar o seu papel como cidadão real e concreto, que você sempre exige, que quer ser respeitado, você saberá identificar o momento certo de ter esse tipo de atendimento. Exato. Isso remete à linha que nós procuramos dar aqui de forma improvisada, que são o norte das relações. Você em relação ao outro, para que o outro tenha aquilo que você espera. Porque é o contrário de gratidão. Se você faz algo para receber gratidão, você seguramente vai se decepcionar, porque a gratidão ela precisa ser transigida, né? Precisa ser compreendida entre as partes para que um saiba efetivamente o que o outro cedeu, entregou, e para que ele também possa entregar na proporção que ele julgue, que você acabou de dizer, se é que eu entendi bem, que ele também entregue nessa forma de relação mediada, equilibrada, harmônica. Equilibrada. Assim, porque é isso que nós estamos falando. Está faltando muita maturidade no exercício da vida. Porque antes você era educado pela família, que é o papel da família educar. Não é da escola, a escola é para ensinar, é para instruir. Você era preparado para a vida. Para passar dificuldades, para se frustrar. E você amadurecia, porque nós crescemos na diversidade e no conflito, André. Sim. Aquela mediação, a mediação que tu falou, você não resolve. Depois de uma certa faixa etária... Crescemos na maturidade. Exato. Aliás, crescemos no conflito. Depois você cresce assim, cara... Não vale a pena só no soco, né? Eu já quebrei não sei quantas vezes o nariz, né? Já tive que fazer tal recuperação, gastei tanto. Não, então agora eu tenho que sair da fase física e partir para a fase do uso da inteligência. Eu sou um ser humano. Perfeito. Então como é que eu faço agora uma situação precária, difícil, complexa? Eu tenho capacidade, sou um ser humano, sou inteligente, eu tenho que procurar os meios e tenho que encontrar em mim o indivíduo capaz de poder exercer o papel a qual eu existo. Muito bem. Olha só, eu ia ainda te convidar para um outro assunto também, mas a gente fica para o próximo aí, que é a questão de valor. E aí você tem... Acho que é bom a equipe daí, né, para discutir. Tem que ser para você entrar essa questão de valor, né? O pessoal sempre trabalha com a questão de valor econômico, mas nós temos valor moral. Exato. Valor das relações, valor desse equilíbrio. Vamos lá. A Lisete mandou aqui que tem vagas para paciente modelo de biquectomia.
bioestimuladores de colágeno, preenchimento labial e facial, toxina botulínica, lipo de papada, cirurgia e enzimática, dias 18 e 19 de novembro em Santa Maria. Atenção, hein, com o Dr. Carlos Eduardo Batista, e reprisamos ontem a entrevista dele, muito apropriada, muito instrutiva. Mais informações, vagas para paciente modelo, bioestimuladores de colágeno, preenchimento labial e facial, toxina botulínica, lipo de papada, cirurgia e enzimática. É aquilo que antigamente chamavam de cobaia, mas esse termo não serve mais. Se chama agora de paciente modelo, né, que é para demonstração ali do exercício. A pessoa vai lá... O trabalhador virou colaborador, né? Tá lá, ganha um preenchimento labial e facial na demonstração do curso que ele faz com os alunos, tá bem? Para mais informações aí com o Dr. Carlos Eduardo, 99677-6842, certo? O contato é, deixa eu repetir aqui, 99677-6842. Muito bem, a cadeira da doutora aqui ficou à disposição, né? A Paola Camilotti. Deixa eu só ver aqui, ela tinha proposto um tema... Sim. Que também não seria nada fácil, viu? Era sobre a questão da fé. É muito complexo, muito complexo. Eu disse assim, eu digo, olha, eu não vou falar muito porque eu não tenho como. É uma muito questão, complexo, muito complexo. É uma questão extremamente... não, tá lá no grupo, parece que tá aqui no grupo, que ela tinha proposto e que fica... para uma outra etapa. Para uma outra etapa. Deixa eu só... Nossas Raízes, tá aqui o grupo, que ela tinha colocado aqui como sugestão... Minha cara Luciana, né? Sobre a questão da fé. A fé em tempos de crise. A Luciana também quer judiar do grupo, né? A fé em tempos de crise, rapaz do céu, você traz... Não, é fantástico. Cai como uma luva. Agora, não é um tema tão simples e tão fácil. Nossa, isso aí é... E só para dizer uma coisa para ti, que eu gosto de, né, dar um giro... Na questão da internet, vi várias figuras, né, ligadas à questão das diferentes religiões, dizendo que nunca tinham visto e ficarem sabendo que se ora tanto pelo Brasil para que nós encontremos o caminho da luz. Seja restaurado o equilíbrio, a razão, né, e nunca viram pessoas que antes não tinham esse compromisso, esse reconhecimento, se entregaram na mão de Deus e pedem para que haja luz, paz, calma e tranquilidade. E eu tinha visto também, porque dessa temática que ela tinha proposto, acrescentando ao que você diz, o livro Mater, né, a Bíblia, sim, é sempre no embate de poder. Em todos os séculos e histórias dos reis, até a figura de Jesus Cristo, e até o Apocalipse, na visão apocalíptica de João, é sempre o embate de poder. Bom, aí já nós vamos entrar no terreno da Luciana Paola Camilotti, e ela ia dar um calor hoje nessa temática. Hoje um tema muito complexo. Obrigado, CF. Eu que agradeço você que nos vê, que nos assiste. Muito obrigado a todos aqueles que também encaminharam algum comentário, aqui, o Gilmar, participaram conosco. Obrigado à Rádio Imembuí, sempre é um prazer estar aqui. André, te agradecer a tua gentileza, o carinho na condução desse programa. Merecido. Um grande abraço, Nossas Raízes, 20 horas com 21 minutos. Depois do intervalo, a gente vai bater um papo com o Rogério Dessis Brasil. É uma reprise de uma entrevista, mas ela é muito interessante porque ele aborda esses aspectos inerentes ao empreendedorismo, que como nós trabalhamos aqui, ele não está ali nas instituições, ele está aqui no interior, no âmago de cada um. Vale a pena ouvir depois do intervalo. Empreender com sucesso. Fale com a Lisete. 99644